Pai do Senhor, pessoal. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Estão animados? Percebe-se. Graças a Deus estamos aqui mais um dia, né? Mais esta lição, mais essa aula para nós aprendermos a palavra do Senhor. Vamos lá, lição número 7. Espero que todos tenham estudado. Todos estudaram, né? A Sara está confirmando ali. Tá ok. Tá certo. Então vamos lá, iniciando nossa aula. Vocês que estão aí nas nossos canais de informação, ó, que legal, chique. Se inscreve aí, né? Compartilha, ativa o sininho, dá o seu like, para que você também possa compartilhar com seus amigos, seus parentes, e todos nós aprendermos da palavra do Senhor. Amém? Então vamos lá. Qual é a lição de hoje, gente? Santidade de dentro pra fora. Opa! Santidade de dentro para fora. Foram jovens que tiveram o congresso, né? De dentro para fora, não foi? Foi. Jovens agora no retiro, né? Congresso não. Congresso Desculpa. há muitos anos atrás tinha congresso. Olha, isso aqui 8 voa anos. rápido esse daqui, hein? Teve o retiro de jovens e adolescentes, né? Muito bom. Então, essa lição de hoje vocês vão me responder muitas perguntas, né? Muitas dúvidas que eu tenho nessa lição de hoje, vocês vão me responder, ok? Beleza? Top, né? Ó, o Kesler gostou, hein? Olha aí, tá afiado aí. Então vamos lá, sem mais delongas, né? Vamos estar iniciando nossa lição número 7, Santidade de dentro para fora. Na verdade, a questão de santidade de dentro para fora, vamos tratar bastante sobre a questão de religiosidade, né? A santidade aparente. É o que nós vamos tratar nesta lição de hoje, ok? Então vai ser meio que um chacoalhão hoje, vai ser legal, vai ser bem interessante, tá bom? Então vamos lá, o texto principal está em Mateus 23 e 27, que diz: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. O texto principal já dá o entender como será a lição de hoje, ok? Resumo da lição: Deus deseja uma santidade autêntica que vem de dentro para fora. Como sempre, nós temos 3 objetivos. O primeiro, vamos mostrar a questão da hipocrisia dos fariseus e escribas, que eram os mestres da lei. Vamos também conscientizar de que uma pseudo-santidade favorece a prática da injustiça. Vocês sabem que é essa questão de pseudo, né? Uma pseudo-santidade seria uma... Alguém? Fala aí. Um de cada vez, por favor, sem tumulto. Quando vocês falam de pseudo, o que seria? Não, gente. É pseu, né? Psi. Ah, tá. É que ela tá sabendo. O que ele fala psi? Pseudo-santidade. Né? Pseudo-santidade seria uma falsa santidade. Pseudo. Toda palavra que vocês virem, ouvirem, que for falar a questão nesse prefixo pseudo, concernente a falso, enganoso, ou mentira, né? Ou uma ilusória, essas questões aí, ok? Então a pseudo-santidade favorece a prática da injustiça. Vamos conscientizar sobre isso. Também vamos mostrar o que leva uma pessoa à cegueira espiritual. Ok? Todos prontos? Sim. Amém? Vamos lá. Então, nossa lição, nosso texto bíblico estará em Mateus 15, 10 ao 14
e depois Mateus do 23, 25 ao 28. Então vamos lá, Evangelho de Mateus, capítulo 15. Obrigado, hein? Ó, Mogiana, hein? Top. Deus abençoe. Vamos lá. Primeiro versículo está em Mateus 15, a partir do versículo 10 até o 14. Estarei lendo o primeiro e vocês o seguinte sucessivamente. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: sabe que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Mateus 23 e 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Amém. Todos podem dizer amém? Amém. Amém. Né? Alguém poderia falar esse texto, um texto maravilhoso, né? Carinhoso, né? Não é não? Nem sempre, né? Mas é um texto verdadeiro. E falando na questão de verdade, né? É o que a nossa santidade deve ser, uma santidade verdadeira. Aquilo que vem de dentro para fora, como diz o título da lição. Então vamos lá. Tem um versículo da Bíblia que fala: guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da... Guarda o teu... Gente, esse versículo é bastante falado, hein? Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Versão King James. O que vocês estão ouvindo aí? O que vocês andam ouvindo? Nossa, Anitta, nem você. Minha versão aí não vai ter. Essa versão aí é qual? Oi? Que versão é essa? Todas. A Bíblia. Porque é o mesmo sentido. Então, essa. Em qualquer versão vai estar escrito desse jeito. Então vamos lá. Kelvin, Deus abençoe, hein? Grande será seu galardão, hein? Nossa. Será Ó. maior ainda porque quero água. Onde tem, então? Só na igreja. Então tá bom. Vai ser grande do mesmo jeito. Eu te ofereceria, mas é que eu já Não, tá comecei a tudo bem, beber, fique tá mais. bom? Então vamos lá, continuando. Na nossa introdução, já vai de antemão falar sobre essa questão dos fariseus, né? Dos escribas e fariseus. Vocês lembram quem eram os fariseus? Gente, um de cada vez, pelo amor de Deus, senão a gente não vai dar tempo de explanar a lição. Lembram o que é fariseu? Só o Lindenberg fala de fariseu, gente. Então fala aí, Eduardo. Ela fala que só ele fala. É o Não, quê? eles se conheciam, a lei de Deus, né? Praticavam a lei de Deus. Só que era muito ao extremo, não é? O que Assim, mais? Eles sabiam a lei e não viviam a lei, né? Sim, É. o que mais? O que você quer saber exatamente? Não, eu quero saber o que vocês acham. Só duas falaram aqui o que era um fariseu. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pessoas aqui. Vai, pastor. É? Ajuda nós, né? Não, é que tipo assim, às vezes é a questão de, por exemplo, tem o sentido pejorativo, né, do fariseu, né, que foi ao decorrer dos anos, dos tempos, a partir dessa história aí,
questão de ser o fariseu é aquele que fala, mas não cumpre, que fala, mas não vive, que julga, mas não cumpre aquela lei que ele fala, que ele proclama. É o né? pseudo. Exatamente, um pseudo proclamador da verdade, né, da palavra, né, um pseudo doutor da lei. Alguém sabe mais o que é um fariseu? Mais alguma palavra? Alguma ideia do que seja fariseu? Eles não eram, na época, os doutores da lei lá e tal. Doutores da lei. Algo parecido. Uhum. Defensor do judaísmo. Defensores? Do judaísmo. Isso. Então, eu só perguntei novamente para vocês para saberem a ideia que vocês têm. Entendeu? Por quê? Porque nós sempre falamos aqui, nós sempre ouvimos falar sobre fariseus, saduceus, escribas, né, e tudo mais. Mas a gente não tem ideia do que sejam, né? Eles têm uma ideia vaga, mas não tem certeza do que é. Então, quando a gente está aqui na lição, na escola bíblica, é para nós aprendermos realmente. E se amanhã alguém perguntar o que é um fariseu, você vai entender que era um doutor da lei, estudioso da lei, que na verdade os fariseus, vamos dizer assim, eles surgiram a partir do 2º século antes de Cristo, ok? Vocês vão esquecer que século que eles começaram a existir? 2º século antes de Cristo. Ok. Então, aproximadamente 200 anos antes de Cristo, os fariseus começaram a aparecer, ok? Beleza? Não vão esquecer, né? Então tá jóia. Então, os fariseus, o qual estamos falando aqui nessa lição, estaremos falando sobre eles e a questão que, vamos entender assim, não são todos, ok? Tá? Mas a maioria deles que eram estudiosos da lei. É errado estudar a lei, a palavra do Senhor? Não. É errado se aprofundar na palavra, no conhecimento da palavra? Não, pelo contrário, não é o que devemos fazer, ok? Então eles faziam isso. Só que, no decorrer da lição, vamos entender o porquê dessa questão que eles tanto eram contra o cristianismo, contra o Messias, contra o próprio Cristo, né? Contra João Batista e tudo que foi proclamado com relação ao Messias, eles eram contra. Então nós vamos entender o porquê disso. Ok? Vamos lá, na introdução. Na lição desta terça, vamos conhecer a respeito dos fariseus e escribas e suas atribuições para a sociedade judaica da época. Os escribas e fariseus são por diversas vezes confrontados por Jesus por serem o quê? Eles são desmascarados por Jesus em suas muitas pegadinhas teológicas, cujo intento era apanhar o mestre em alguma contradição. Veremos que Jesus advertiu aos escribas e fariseus, e a nós também, que a santidade deve vir de dentro para fora, e não o contrário. Então, toda vez que na verdade os fariseus, alguns dos fariseus e alguns dos escribas iam confrontar a Cristo, né? Eles vinham com a aparência de santidade. Por quê? Vocês devem estar lembrados daquela daquela situação entre o fariseu e o publicano, certo? O fariseu foi lá, o publicano foi lá e ofertou, né? Colocou: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador, né? E fez a sua oração. Já de antemão veio o fariseu, talvez tenha subido num palanque, sei lá, alguma coisa desse tipo, batido no peito: Senhor, tem misericórdia de mim, que não tenho dado meus dízimos, tenho dado minhas ofertas e não sou como esse publicano. Então, como que pode uma pessoa se achar santo, se dizer santo,
menosprezando o seu próximo, né? Aquele que estava do seu lado. Então a santidade, quando Cristo fala de santidade, no decorrer desta lição, no decorrer do nosso trimestre, qual nós estamos falando, a questão de santidade não é para que você mostre para alguém que você é santo. É para que as pessoas vejam em você que você é uma pessoa diferente. Não é você que proclama a sua santidade. As pessoas veem a diferença em você. Você não tem que dizer nada para ninguém. Entenderam? Ok? Então, santidade não é algo que você proclama. Santidade não é algo que você cobra de Deus. Eu estou na igreja, nasci no berço evangélico. Tá? Vocês sabem o que é nascer no berço evangélico, né? Não é aquele berço madeira de Hebron, não, tá bom? Beleza? É berço evangélico, eu já expliquei para vocês, beleza? Não é feito com as penas lá dos gansos de Jerusalém, também não. Se é que tem ganso lá, nem sei se tem ganso. Mas beleza. Então, nascer no berço evangélico, né? Muitos batem no peito, nasci no berço evangélico, nunca me desviei, né? Casei, sou com a mesma mulher desde então, 30, 40 anos. Né? Então, ele está fazendo a mesma coisa que os fariseus faziam. Quando chegavam nos templos, proclamando que eu sou bom, sou honesto, tenho andado em retidão, tenho dado meus dízimos, tenho dado minhas ofertas, não sou como esses pecadores. Então, a santidade que você tem é para você mesmo. É para você se chegar a Deus. Não para que você coloque lá no seu status, eu sou santo, eu estou em status de santificação. Não, não é para isso. Então, os escribas, os fariseus, nessa época, se chegavam sempre a Cristo para confrontá-lo, em coisas mínimas. E vamos entender que essas coisas mínimas não eram nem questões que estavam na lei. Eram questões que eles mesmos colocaram em suas tradições, em seus usos e costumes. Há alguma diferença de hoje em dia com relação a usos e costumes? Não. Porque quem coloca usos e costumes não é a palavra do Senhor, é o homem. Então, há 200 anos antes de Cristo, já existia os usos e costumes, que é uma santidade aparente. Mas a santidade que Deus quer de nossas vidas é uma santidade que vem de dentro para fora. Por que eu falei para vocês a questão do coração? Né? Guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Guardando o teu coração, né? Fazendo com que o teu coração possa a cada dia estar nos caminhos do Senhor, como a Bíblia, a própria palavra de Deus diz, né? Como está escrito, em tudo aquilo que é honesto, aquilo que tem longanimidade, aquilo que é bondoso, aquilo que seja de boa fama, nisto pensai. Isso você tem que colocar no seu coração. Ok? Então, no seu coração, sendo guardado pela palavra do Senhor com essas coisas, né, guarda ele, porque a partir do seu coração, a partir do que você tem guardado no seu coração, você vai tomar decisões. As saídas da sua vida. Guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, se o teu coração tiver pecado, tiver concupiscência, tiver desejos carnais, as suas decisões serão para isso. Não serão para as coisas espirituais, não são para as coisas de Deus. Entenderam? Então guarda o teu coração, porque deles procede as saídas da vida. Então, quando se fala de santidade de dentro para fora, é essa questão. Porque o teu coração vai fazer transparecer a santidade. E a santidade nunca externa, exterior, vai fazer com que o seu coração se santifique. Muito pelo contrário.
como diz aqui o nosso primeiro objetivo, a pseudo-santidade favorece a prática da injustiça. Entenderam? Então vamos lá. No primeiro tópico vai falar sobre a hipocrisia dos fariseus e escribas. A origem dos fariseus. Joséfo defendia que... Esse Joséfo é Flávio Joséfo, historiador, ok? Flávio Joséfo defendia que o judaísmo, nos tempos de Jesus, estava subdividido em 3 escolas principais. Os saduceus, que desfrutavam do apoio da elite, que eram os mais abastardos, né, que contavam com os ricos, com as autoridades. Os fariseus, que tinham o apoio popular, né, e os essênios, partido sacerdotal que buscou o afastamento do templo e do restante do sacerdócio. A origem dos fariseus, cujos membros eram oriundos de todos os níveis sociais, sobretudo de classe média, deu-se na época dos Macabeus, século II a.C. Eles preferiam priorizar a manutenção do seu status político e garantir os direitos religiosos por meio de uma adaptação parcial ao sistema dominante. Parando aqui, como que se eles adaptassem as leis, as suas liturgias, né, as suas ações à sociedade, aquele que tinha o poder, aquele que detinha o poder, aos políticos, no caso. Então eles adaptavam para quê? Para que, conjuntamente com os políticos, com os governadores, eles pudessem ter autoridade sobre o povo. E não foi isso diferente, né? A gente, entendendo isso, foi quando ocorreu a crucificação de Cristo, né? E o próprio Pilatos perguntou o que queria fazer com eles. O que queriam fazer com Jesus? E ele perguntou para os fariseus, não foi isso? Os sacerdotes. Então eram eles que detinham o poder. Eles detinham a autoridade. Então eles trabalhavam junto com os governantes. Então eles faziam de todas as formas, de todos os meios, para que a sua autoridade nunca perdesse esse poder. Outra característica do farisaísmo é sua proximidade com os escribas, que eram os responsáveis pelas ideologias dos fariseus. Continuando, os escribas e fariseus acreditavam ser os verdadeiros mestres. Jesus afirma que os escribas e fariseus estavam assentados na cadeira de Moisés, dando a entender que conheciam bem a lei de Moisés. Eles eram reconhecidos pelos judeus como os herdeiros da autoridade de Moisés para ensinar. Jesus não nega a capacidade intelectual deles, inclusive afirma que, como mestres, eles têm o seu devido valor. No entanto, ele recomenda: não procedas em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Eles colocavam pesado jugo sobre os ombros do povo, com base em suas próprias interpretações da lei. E vemos que no decorrer dos anos não mudou nada, né? Exatamente. E a gente observa que no decorrer dos séculos teve a igreja primitiva, a partir da igreja primitiva teve a igreja romana, e a partir da igreja romana teve a igreja ortodoxa, e começou a se dividir. Quando ocorreu, no princípio, nos primeiros séculos, quando houve a separação da igreja romana com a igreja ortodoxa, começou a questão das imagens, certo? Começou a adoração. Nos primeiros, segundo, terceiro século da nossa era, as igrejas, no caso a igreja romana, ela começou a fazer o quê? Começou a questão da idolatria mesmo, a questão de imagens, adorar aos santos, adoração aos santos. Foi aí que começou essa questão,
né? A questão de adorar a Maria, adorar os apóstolos, Santo Paulo, e tudo que é tipo de santo aí. Então começou-se a fazer a questão das imagens, já foi logo nos primeiros séculos, né? A partir daí, então, já tinha a igreja romana. Depois da igreja romana, saiu quem? A igreja ortodoxa. A igreja ortodoxa não entrou em conflito com a igreja romana por causa da questão de autoridade. Por quê? Eles queriam saber, para eles, a questão da autoridade do Papa. Foi aí que começou a questão de autoridade papal, que chama, né? A partir daí, de então, houve as questões, né? Quem tinha mais autoridade, quem era a igreja verdadeira. E a partir daí, de então, as igrejas, né? Aqui outrora a igreja primitiva, perdeu o seu real sentido. E como sempre, o homem, né? A sua autoridade, a sua ganância por poder, começou a deturpar, começou a enganar as pessoas, né? Teve a questão das pessoas terem que pagarem para serem salvos. Eu esqueci até o nome disso aí, gente. Então a gente fala tão rotineiramente, mas me fugiu o nome. E dessa forma as pessoas tinham que pagar para a sua salvação, né? E desde então começou, né? Aí foi o primeiro milênio, né? Os 10 primeiros séculos da sociedade, do mundo de um modo geral, né? Os primeiros 10 séculos foram desse jeito, na era medieval e tudo mais, e o homem detinha o poder, e todos percebiam que havia a junção da religião com os governantes. Então todas as autoridades, eles estavam envolvidos sobre isso. Então era uma questão de que o homem, na sua ganância, enganavam as pessoas. Até hoje isso não é diferente, desde sempre. O homem engana as pessoas para usufruírem de poder. E não era diferente. Por quê? Fazia com que a ignorância da pessoa, do ser humano de um modo geral, fosse, vamos dizer assim, não a arma que eles tinham, na verdade era um engano. Eles conheciam, mas faziam com que as pessoas não tivessem acesso à leitura, não tivessem acesso ao conhecimento. Então, desta forma, o homem, com a sua ganância por autoridade, fazia com que as pessoas se perdessem, fazia com que as pessoas enganassem e fossem ludibriadas, fossem enganadas, achando que eles realmente eram as pessoas certas, faziam com que a plebe, né, as pessoas de pouco conhecimento, achassem que eles realmente tinham a razão. E não era diferente lá dos fariseus, desde os primeiros 2 séculos, né, os últimos 2 séculos antes de Cristo, vamos dizer assim, enganando as pessoas. Então esses usos e costumes vêm desde sempre. Nós observamos até alguns tempos atrás, algumas décadas atrás, que a questão da sociedade, de um modo geral, né, não só nas igrejas, mas as pessoas não poderiam ir na praia de biquíni, né, era uma coisa absurda. Eu vi uma foto esses dias, uma mulher, né, uma senhora segurando um cartaz, né, e o povo lá começaram a ir para a praia lá com aqueles maior, parecia, sei lá o que, um vestido mesmo, mas para elas, para aquelas pessoas que estavam de cartaz, escrito o quê? O inferno espera por vocês, né? Se elas vissem como as pessoas se vestem hoje na praia, nossa, seria uma loucura para eles. Mas é a questão da sociedade, de costumes, usos e costumes que o homem implanta para ter o controle nas pessoas. E desde sempre foi assim. Então,
quando nós trazemos, né, isso para a questão da igreja, quando nós interpretamos aqui a palavra do Senhor não é só de ordem espiritual, ok? A palavra do Senhor mostra como que era a sociedade, mostra como que era o dia a dia das pessoas. Não é só os anjos ao redor, não. É o dia a dia, as pessoas, como que as pessoas viviam. Então, os fariseus, eles faziam com que as pessoas fossem enganadas, né? Faziam com que as pessoas acreditassem que eles realmente eram detentores da verdade. Só que eles usavam de usos e costumes. Eles deturpavam a palavra, eles deturpavam as leis, né? Eles distorciam o sentido da lei para que tivessem um controle sobre as pessoas. Então, quando eles viram que João Batista vinha anunciando a vinda do Messias, o próprio Cristo, quando Cristo chegou e viram que realmente Jesus estava ali proclamando um novo evangelho, proclamando uma nova mensagem, então eles, vamos fazer alguma coisa, nós temos que fazer alguma coisa, porque tudo que nós falávamos, né, ele está colocando por terra o que nós ensinamos para as pessoas. Então, quando nós entendemos essa questão aqui de interpretar o que está escrito na palavra do Senhor, né, vamos entender assim a questão de hermenêutica. Na hermenêutica, você interpreta a palavra do Senhor eu acho que você tem até 6 ferramentas. Você tem que ver a questão histórica, você tem que ver a questão geográfica, quem foi que escreveu, para quem que escreveu. Então, tudo que está escrito na palavra do Senhor, você não pode ter apenas um olhar para aquilo. Então, você tem que interpretar, você tem que entender que a questão que os fariseus estavam levantando aqui não era só a questão de duvidar da veracidade, da questão de Cristo ser o verdadeiro Cristo, ser o Messias. Mas eles estavam questionando também a Cristo. Por quê? Porque Cristo estava colocando por terra tudo aquilo que eles estavam ensinando para as pessoas. Então, a nossa autoridade está sendo destruída aqui agora. Vamos questionar, vamos achar falhas em Jesus Cristo para que nós possamos mostrar ao povo que Jesus não é verdadeiro, que Jesus é falso, que Jesus é mentiroso. Então, os fariseus e os escribas, que, como diz aqui na lição, era quem ditava a filosofia, os ideais para os fariseus, então todos eles se juntaram para quê? Para derrubar isso, para derrubar o Evangelho de Jesus Cristo. Porque eles estavam sendo colocado em xeque tudo aquilo que eles haviam ensinado há 200 anos atrás. Então tudo aquilo que eles ensinavam, aqueles costumes, aquelas ideias, aquelas liturgias que eles falavam para o povo, estava sendo colocado por terra. Então, continuando aqui, Jesus repreende a falsa devoção dos fariseus no terceiro ponto, que vai dizer, Jesus fez uma crítica ao comportamento hipócrita dos escribas e fariseus e também quanto às regras de purificação que ressaltavam uma falsa santificação à mesa. As regras de purificação serviam como pretexto para impedir as pessoas, tido como impuras por eles, de compartilhar da mesma mesa. Então veja bem, a partir daí eles já faziam acepção de pessoas. Então você observa que quando diz aqui, impedir as pessoas tidas como impuras por eles. Então eles já determinavam quem eram as pessoas santas, eles determinavam quem eram as pessoas impuras, eles determinavam as pessoas que poderiam sentar à mesa para comer junto com eles. Então já a partir daí já colocava por terra. Por que aconteceu isso? Porque eles viram os discípulos
se juntando para comer e viram o quê? Nossa, mas os discípulos nem lavaram as mãos para comer, né? Como é que você vai aceitar um negócio desse? A partir daí que vai começar a grande verdade que vai colocar por terra todos os ideais dos fariseus. E aqueles que entenderam realmente o que foi que Jesus falou ali, né, aceitaram as palavras de Cristo. Aí, continuando, ó. Por isso Jesus condena as atitudes dos escribas e fariseus. Eles que eram tidos como santos e que faziam parte de uma elite entre os judeus, viviam de aparência, enquanto interiormente estavam cheios de hipocrisia e iniquidade. Podemos concluir que a santidade que Deus requer de nós é a verdadeira, aquela que vem de um coração quebrantado diante do Senhor. É essa maneira de viver santa que faz toda a diferença no dia a dia. Essa é a diferença. Entenderam? Então vamos lá. Nesse primeiro ponto, observamos a questão de quem eram os escribas, quem eram os fariseus e o que eles pretendiam nesse momento, nessa situação. Ó, Jesus não negou o valor do ensino dos fariseus, ok? Aqui, ó, não pense. Ele repreendeu a hipocrisia deles. Lembra que eu falei para vocês, é errado estudar a Bíblia? Não, nós devemos estudar a Bíblia, né? É errado nós conhecermos da palavra do Senhor? Não, nós temos o dever de conhecer. Nós temos que buscar a palavra do Senhor. Senão, a nossa casa, a nossa estrutura será como casa construída na areia. Qualquer vento pode derrubar. Crente que não lê Bíblia não tem sustentação. Beleza? Ok? Ok. Então vamos lá, continuando. O ponto importante é que o hipócrita é o mentiroso e nenhum mentiroso pode agradar a Deus. Então, gente, como eu falei para vocês, vai ser uma questão vai ser um chacoalhão, na verdade, a lição de hoje. Por quê? Essa primeira parte foi bem histórica, foi bem para a questão de conhecimento mesmo. Até a segunda parte também nós vamos entender outras questões. Mas o que eu quero falar para vocês é a questão da aplicação da lição de hoje. Então, a partir do momento que nós vamos entender a questão da lição, vamos perceber o quanto nós a cada dia devemos estar mais perto de Deus. Porque quando nós estamos mais perto de Deus, mais nós reconhecemos as nossas imperfeições, não é isso? Então, quando mais nós estamos perto de Deus, mais nós procuramos nos santificar, porque percebemos que somos imperfeitos, percebemos que somos falhos. Então, a melhor forma de nós nos santificarmos é nos chegando mais perto de Deus. Ok? Então, essa é a questão. Vamos lá, continuando. No primeiro ponto, a questão sobre os fariseus e os escribas, vocês entenderam? Tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Nenhuma? Tranquilo? Dá um sono, né? Eu sei que dá sono, porque não é fácil não. Tá bom? Vamos lá, continuando. Nenhuma pergunta, né? Entenderam? Tá jóia. Vamos lá, continuando. A exterioridade da santidade e a prática da injustiça. Os escribas e fariseus faziam acusações injustas a Jesus e aos seus discípulos. Jesus e seus discípulos estavam na terra de Genezaré pregando as boas novas e curando os enfermos, quando alguns escribas e fariseus, quando alguns, não eram todos, ok? Quando alguns escribas e fariseus vindos de Jerusalém perceberam que os discípulos de Jesus comiam sem o quê? Lavando as mãos. O que os incomodava não era a falta de higiene, mas sim a questão cerimonial. O que era? A tradição.
A Torá, vocês sabem o que é a Torá? Seria a Bíblia, né? no caso. Judeus. Isso. A Torá. Seria o livro da lei. Isso. É isso mesmo? Sim. Estou em dúvida aqui o que seria a Torá. O que seria a Torá mesmo? Eu acho que é só o Velho Testamento, né? Uma coisa assim. É a junção dos livros da lei. É. Né? É isso aí. Na verdade, a Torá, muitos especificam como a Torá como os 5 primeiros livros da Bíblia, ok? Que seria também o Pentateuco. Pentateuco. É isso aí. Ok? O que é a Torá? 5 primeiros livros da Seria. Bíblia. Pentateuco. Isso aí. As Seria isso aí. Livro da lei, pronto. Tá bom. E o que mais? Pentateuco. Isso, e o que é? É os 5 últimos livros 5 primeiros livros da Bíblia. do Novo Testamento? O Velho Testamento. Tá bom então. Qual que é? Gênesis, Gênesis, número Deuteronômio. Levítico, números. Qual que é? Acertou? É isso mesmo? Gênesis. Josué não conta? Não, que Hã? Josué. Não tem Josué no 5 primeiro, não? Não? Não, é o 5. Para de confundir nossa cabeça. Josué é o 6. Vocês têm certeza, gente? Josué é o 6. Meu Deus, tem que ter certeza que vocês estão falando. Ai, gente, O diabo é astuto, viu? Ele tá doido para enganar todo mundo aí. Ok? Então vamos lá, continuando. A Torá previa alguns procedimentos quanto ao ritual da pureza, que está lá em Levíticos, capítulo 11, versículo 15, e também em Números, que é a repetição, né? Números capítulo 5, do 1 ao 4. Ok, beleza. Todavia, a questão levantada pelos escribas e fariseus não constava nela, mas sim na tradição dos anciãos. Portanto, eles acusaram Jesus e seus discípulos injustamente. A tradição deles, na verdade, era acréscimos feitos pelos homens e não por Deus. Lembra quando Jesus fala? Vocês colocam julgos, o qual nem eles mesmos conseguem suportar. Então, a questão de lavar as mãos não estava na lei de Moisés. Beleza? O que era essa questão de lavar as mãos? Era tradição. tradição, que podemos entender hoje que seriam usos e exatamente. Quando eu falei para vocês a questão tá tudo bem aí? Tudo jóia? Então tá bom. Então, quando nós estávamos falando a questão da igreja, e começou a igreja primitiva, a igreja romana, a igreja ortodoxa, a partir de então, a era medieval e tudo mais, houve a reforma protestante, né? Houve a questão da igreja anglicana. Vocês sabem o que era a igreja anglicana? A igreja anglicana foi a igreja instituída pela rainha Elizabeth I, certo? Continuava a questão de imagens e tudo mais, mas, porém, todavia, tinha a questão das liturgias, né? E gente, é tudo questão de poder, é o homem. É tudo a questão, é o homem quando o homem coloca a mão e a ganância pelo poder, ele começa a distorcer, ele começa a deturpar, ele começa a destruir o verdadeiro sentido daquilo que Deus colocou para ele, para nós, né? Então os homens vão procurando jeitos e formas com as suas ideias, com os seus pensamentos, as suas filosofias, e vão traçando caminhos e vão arrastando multidões. Isso não é de agora, vem de sempre, desde sempre. Né? Lembra quando Paulo falou, uns dizem que eu sou de Paulo, uns dizem eu sou de Apolo, uns dizem eu sou de Cefas. Por quê? As pessoas costumam seguir a homens, não a palavra do Senhor. Então o homem sempre vai ter uma nova filosofia, um novo pensamento e vai arrastar multidões, porque essa é a tendência do homem, a seguir o homem. Entenderam? Então a questão de quando nós observamos a palavra do Senhor, quando nós entendemos a palavra do Senhor,
nós observamos que o verdadeiro caminho, a verdadeira santidade, a verdadeira igreja tem seus fundamentos na palavra do Senhor, não em filosofias de homens. Né? Lembra que eu acabei de falar para vocês agora, a questão de um era de Paulo, outro era de Cefas, outro era de Apolo, outros não sei de quem mais. E não é diferente hoje. Uns dizem eu sou calvinista, eu sou arminiano e tudo mais. Mas todos eles, qualquer um que tem o seu pensamento e a sua filosofia, realmente, eles basearam os seus entendimentos, suas filosofias na palavra do Senhor. Então eu não tenho que seguir a um homem, a uma filosofia, eu tenho que seguir a palavra. Se a filosofia dele bate com a palavra, entende a palavra, beleza. Né? Eu, Lindenberg, tá, gente? Eu, Lindenberg da Silva Chaves, sou contra essa questão. Sou calvinista, sou arminiano. Tá? Eu sou contra. Tá? Alguns falaram para mim, mas tem que seguir algum. Não, eu tenho que seguir nenhum deles. Não sou obrigado a seguir. Se o que ele fala é pré-tribulacionista, é pós-tribulacionista, eu tenho meu entendimento na palavra do Senhor que seria isso. E isso não vai interferir na minha fé. Isso não vai interferir na minha salvação. Ok? Então, quando um fala, mas a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. A igreja vai ser arrebatada depois da tribulação. O que isso interfere na minha fé? Eu tenho que estar preparado agora. Jesus vier, eu tenho que estar preparado agora. Mas tem a questão da predestinação. Eu já aceitei a Jesus Cristo. Se Ele predestinou, se Ele não predestinou, isso não importa. Porque eu tenho que estar pronto para a salvação. Eu tenho que aceitar a Cristo como meu Salvador, né? Tenho que seguir os preceitos, tenho que andar em obediência à palavra do Senhor, tenho que ser exemplo, tenho que procurar ajudar, tenho que procurar fazer para ajudar, para compreender, para dar o ombro e tudo mais, porque isso é o que Cristo falou. Né? Amai uns aos outros como a si mesmo. Então, quando eu sigo esses caminhos e sigo esses preceitos, então eu procuro me santificar, eu procuro me chegar mais a Deus. Agora, quando as pessoas entram, né, tem até na palavra do Senhor, quando as pessoas entram em situações, em pensamentos, em ideologias, em questões sobre mistérios da palavra do Senhor, que eles mesmos não podem resolver e o fim dele é só discussão e não há fim nenhum. Então essas questões eu tenho que me afastar, essas questões, essas dúvidas, porque isso não vai me trazer benefício nenhum, isso não vai edificar a minha fé. Entenderam? Então as questões, Adão saiu do Éden, por que ele teve tantos filhos se só saiu Adão e Eva? Eu sei lá. Né? Deus sabe, quando chegar lá no céu, se você for para o céu, pergunta para Ele. Ok? Essas questões não... Gente, o que traz para você, o que vai mudar a sua vida, né? O que vai trazer transformação para a nossa vida, né? É você seguir os preceitos, questão de moral. A moralidade da pessoa, do ser humano, é que faz a diferença. E quando você tem o Espírito Santo de Deus, né, o fruto do Espírito Santo vai fazer com que você transpareça isso. A santificação não é a questão de você se chegar mais perto de Deus que vai te trazer a santificação, não é isso? Quanto mais nós chegamos a Deus, mais nos santificamos, não é isso? Não é esse o ideal? Porque quando mais estamos perto de Deus, mais percebemos as nossas impurezas, mais percebemos as nossas fraquezas, mais percebemos o quanto temos que melhorar. Não é quando eu chego mais perto de Deus, mais eu vejo a falha do irmão. Não, você não está chegando perto de Deus. Você está chegando perto do irmão para ver se, igual um fariseu, vendo as falhas dele. Continua com a santidade aparente. Continua como um sepulcro caiado, bonito, de mármore, da hora, mas dentro é só imundície, é gente morta.
Entenderam? Essa é a questão. Então nós observamos a questão de os escribas e fariseus faziam acusações injustas a Jesus e seus discípulos. Por quê? Eles se utilizavam de usos e costumes, mas não aprendiam, né? Eles tinham o conhecimento das leis, mas deturpavam a lei para que pudessem dominar sobre as pessoas, para que pudessem ter o controle sobre as pessoas. Aí continuando aqui, ó. A tradição deles, na verdade, era acréscimos feitos pelos homens e não por Deus. Então era usos e costumes. Então tipo assim, aquela irmã, se fosse algumas décadas atrás, né? Por exemplo, a irmã profetizando lá, mas a irmã tá de calça, né? A irmã está profetizando, abençoando a vida da pessoa. Algumas décadas atrás, nossa, você viu? A profeta de calça, cabelo cortado, tava de brinco. Isso aí é demônio, isso aí não é de Deus. Aprisionados a usos e costumes. As leis de homens, não a lei de Deus. Entenderam? Essa era o que estava acontecendo. Não era nada diferente do que começou a acontecer novamente há algumas décadas atrás. Era o que acontecia nos tempos de Jesus. Entenderam? Sim? Alguma dúvida? Então vamos lá. Já entrando aqui no segundo subtópico. Uma questão bem interessante aqui também. Jesus demonstrou que os acusadores eram, na verdade, os transgressores. Então, como diz o título, aqueles que acusavam a Jesus eram, na verdade, o que estavam transgredindo. Por quê? Vamos lá. Os escribas e fariseus acusaram Jesus e os seus discípulos de comer sem lavar as mãos. Beleza? Ok? Era isso? No entanto, Jesus os repeliu e mostrou que eles estavam equivocados e o quanto eram hipócritas. Então o mestre questiona o fato deles transgredirem os mandamentos de Deus. Ora, a gente observa que Jesus, né, falou aqui, questiona o fato deles transgredirem os mandamentos de Deus. Por quê? Eles estavam preocupados com usos e costumes, com as tradições que eles mesmos impuseram para as pessoas fazerem, mas esqueceram do verdadeiro mandamento, da lei, da palavra do Senhor, da lei o qual eles eram tão estudiosos, eram tão conhecedores, eram doutores da lei, né? Fariseus eram doutores da lei, mas na questão de usos e costumes que eles impuseram, se tornou muito mais importante do que a própria lei. Continuando. Jesus repreende os fariseus e escribas afirmando: e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. E assim vocês eliminam, assim vocês distorcem, assim vocês colocam por nada, né, o mandamento de Deus, enaltecendo a tradição que vocês colocaram. É o que foi que Jesus falou aqui. Jesus cita a lei mosaica em que os filhos deveriam honrar a quem? Pai e a mãe. O quinto mandamento, tá? Dos 10 mandamentos, este é o quinto: honrar pai e mãe. Beleza? Cuja penalidade para tal transgressão era o quê? Mas, para não atenderem às necessidades materiais de seus pais, alegavam que o bem que possuíam era o quê? Corbã.
isto é, oferta ao Senhor. Isso está lá em Marcos 7:11. Ó, aí explicando aqui, ok? Segundo o Antigo Testamento de Robertson, comentário de Mateus e Marcos, os rabinos permitiam que o filho infiel fizesse a mera declaração dessas palavras para deixar de usar o dinheiro necessário para o sustento do pai e mãe. Na verdade, os acusadores eram os verdadeiros transgressores da lei de Deus. Vou explicar. O que era Corban? Corban era o que? Oferta. Certo? Certo. Oferta ao Senhor. Vamos dizer assim, os caras eram tão pilantra, né? Porque a questão assim, ó, quando Jesus falou assim, ó, vocês invalidam o mandamento de Deus, né? Para elevarem, para enaltecerem as vossas próprias tradições. Por quê? O mandamento de Deus não era honrar pai e mãe? Era isso, não era? Ok? Honrar pai e mãe. Só que as tradições dele, eles estavam preocupados com o quê? Com a questão de lavar as mãos antes de comer. Só que essa tradição, porém, eles colocaram. Não foi a palavra de Deus, não foi a lei. Então eles estavam mais preocupados com as tradições, com os usos e costumes, do que a própria lei. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus sabia o que eles faziam. Era com Jesus que eles estavam lidando, não era qualquer um. Então Jesus conhecia o intento do coração deles, conhecia as atitudes deles, e Jesus conhecia o que eles faziam. Quando Jesus colocou aqui, ó, aqui até um comentarista explicando que os rabinos permitiam que o filho infiel fizesse a mera declaração. Ele colocou o filho infiel por quê? Eram os fariseus, né, que distorciam as leis. Por exemplo, questão de honrar pai e mãe. Você trabalha, você se sustenta, você consegue bens, né? Você adquire bens no decorrer da sua vida e você vê os seus pais velhinhos. E eu creio que o normal da vida é o filho, no decorrer da vida, no final da vida dos seus pais, ajudarem os seus pais. É isso? É o normal, é o padrão. Beleza? Ok? Joia? Então vamos lá. Agindo na normalidade, agindo no padrão. Para que esses hipócritas, né, esses fariseus hipócritas não ajudassem os seus pais, né, não pegassem o dinheiro que eles ajuntaram para ajudar, olha como eles eram pilantras, né? Era para ajudar os próprios pais deles. Eles faziam, não, o que eu tenho aqui é Corban. Então, quando falava que era oferta ao Senhor, que era Corban, aquele dinheiro, aquela oferta, não poderia ser usado para nada. Ok? Então é oferta ao Senhor. É oferta ao Senhor. Então todos os meus bens, aquilo que eu tenho, eu vou ofertar ao Senhor. Só que os pilantras não faziam nenhum nem outro. O dinheiro que eles tinham para ajudar os pais, ou alguma parte que realmente tinha o Corban mesmo, que era oferta e tudo mais. Mas eles faziam porque eles deturpavam tanto, ele era tão sem vergonha, que eles pegavam esse que eles separavam como Corban e não entregavam nem para Deus para oferta e nem davam aos pais. Então, aqueles que acusavam, na verdade, é que eram os pecadores, os transgressores. Entendeu? Então, era a questão da hipocrisia. Essa hipocrisia que Jesus estava falando. Porque eles se preocupavam tanto com a aparência, se preocupavam tanto com o transparecer, o de achar o que era visto pelas pessoas como santidade, mas no interior era somente devassidão, podridão, mentira e outras coisas mais. Entenderam? Alguma dúvida nessa questão?
O que é Corban? Oferta ao Senhor. Oferta ao Senhor. Ok? Então, quando Jesus colocou essa questão do Corban, que está lá em Marcos 7,11, isso mesmo, né? Jesus já mostra, porque Jesus sabia, Jesus conhecia as intenções deles. Certo? Beleza? Vamos lá. Opa, dá tempo. Terceiro subtópico. O profeta Isaías já havia alertado a respeito da falsa santidade em nome da religião. Jesus exorta os escribas e fariseus, demonstrando que eram eles que estavam burlando a lei de Moisés por ganância. O mestre chama os fariseus e escribas de hipócritas e afirma a atitude errada deles, citando Isaías 29:13. O profeta Isaías já havia por diversas vezes reprovado a exterioridade da santidade do seu povo. Vamos ler? Isaías, quem achou pode ler? Isaías 29:13. Ele afirmou que seu povo adorava a Deus somente com palavras, mas o coração deles estava bem longe do Senhor. Quem achou? Isaías 29:13. Só um já pode ler, já quem achou pode ler. Não precisa ser todo mundo não, gente, só um só. Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamento de obra, em que foi instruído. Tá vendo? Aí vocês percebem, vocês observam que isso aí quem falou foi o profeta Isaías. Não sei exatamente, sim, mas quantos séculos antes de Cristo? Então a questão do humano, do ser humano, da pessoa, do homem, né, tem essa tendência, né, a achar que é santo, que está fazendo na presença do Senhor. Gente, vou falar uma coisa, o nosso caráter, nós, vamos dizer assim, nós realmente vemos quem nós somos, o nosso caráter, quando nós estamos sozinhos. Beleza? Quando nós estamos sozinhos, nós observamos quem realmente somos. Se achamos que ninguém está vendo, né? Nós achamos que, vamos ver se tem nenhuma câmera aqui, pá. Só tem ali, mas faz de conta que não tem, né? Aí tem uma câmera, não tem ninguém que está olhando, tal, dá para fazer isso, fazer aquilo, né? Mas Deus está vendo. Para que a melhor, os maiores pixels do que o olhar do Senhor, que vê até a divisão da alma, a intenção do seu coração. Lembra que a gente já falou algumas aulas atrás que Deus vê a intenção do coração da pessoa, né? Às vezes a pessoa está naquela proatividade, né? Faz tudo na igreja, faz, mas o seu coração, entende que o seu coração às vezes nem é ajudar, em se mostrar que está fazendo, mas Deus está vendo, né? Mas isso não cabe a nós falar o que é ou o que não é, entendeu? A gente fala isso para que nós entendamos que não é o que eu faço, mas para quem eu faço, né? Não é a questão de mostrar para as pessoas o que eu estou fazendo, mas sim entregar a minha oferta ao Senhor, o meu trabalho, o meu esforço ao Senhor. Não importa se tem alguém vendo. Às vezes você pega a chave da igreja lá, vou varrer a igreja. Tem alguém vendo? Não tem ninguém vendo. Apesar que tem umas 10 câmeras na igreja agora lá, né? Mas beleza, faz de conta que não tem. Entendeu? Essa é a questão. É você fazer a oferta que você dá, a sua mão direita dá, a sua esquerda não pode ver. Não importa o que você faça, não importa a sua aparência de santidade. A aparência de santidade não é para você proclamar. A sua santidade não é para você mostrar que você é santo, para você
e tudo mais, como eu já falei, colocar no seu status lá, eu sou santo, no seu store, né? Eu sou santo, ou fazer um reels, eu estou andando em santidade. Não, não é isso. Você não tem que falar para ninguém que você é santo, que era o que os fariseus faziam. Entendeu? Então, as questões que nós temos que observar aqui, ó, é a oferta que eu entrego, o louvor, a adoração, né? E que a minha vida seja uma oferta, uma adoração, e que esta minha vida de adoração não seja mentirosa, não seja falsa. Entenderam? Que seja verdadeira. Então nós estamos aqui aprendendo que a santidade que Deus quer é a santidade de dentro para fora, não estereótipa. Ok? Beleza? Alguma dúvida? Pergunta? Nada? Tá joia? E quando nós aprendemos da palavra do Senhor, é realmente para que nós nos constranjamos, sejamos constrangidos. Venhamos a nos constranger para que possamos observar, perceber que estamos em um caminho errado, o qual não agrada a Deus. Entenderam? Não é para nós nos condenarmos. Ninguém aqui vai ser condenado, a não ser que se arrependa. Você tem que se arrepender. Entenderam? É para isso que estamos aqui nessa vida. Para que nós venhamos nos arrepender das nossas atitudes. Para que nós venhamos a andar em santidade diante do Senhor. Estamos aprendendo. Ainda vivemos num corpo corruptível. Ele será incorruptível quando estivermos com Ele. Seremos transformados num corpo incorruptível. Ok? Enquanto não, estamos lutando. Né? Ah, mas eu estou num corpo corruptível, vou ter que fazer o que meu corpo quer. Aí que você se engana. Aí você tem que lutar. Lembra que a gente falou que a nossa luta individual é sim contra a carne? A nossa luta coletiva é contra as potestades? Entenderam? Então essa é a questão. Então nosso dia a dia, a nossa santificação é sim lutar contra os desejos carnais, lutar contra as concupiscências dos olhos, as concupiscências da carne, todo dia, gente. Né? E quando falhamos, como já fala para o Senhor, não é o fim. Né? É para que nós venhamos nos arrepender e reconhecermos. Né? Quantas vezes Davi errou? Quantas vezes, inúmeras vezes Davi errou e se chegou a Deus, né? Se arrependeu dos seus pecados, né? E Deus estava pronto, como é que fala a palavra do Senhor? Deus está pronto para nos perdoar, entendeu? Como já falamos nas lições anteriores, né? Quando onde abundou o pecado, abundou a graça, agora a gente vai pecar bastante para que tenha bastante graça? Não. É a questão de você observar e valorizar o sacrifício de Cristo por sua vida. Então essa santificação que nós procuramos a cada dia é nós reconhecermos o sacrifício de Cristo. Poxa, eu fazendo isso, eu sei que está fazendo errado, mas será que isso aqui é superior ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário? Existe alguma coisa que é superior ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário? Que valha mais do que o sacrifício de Jesus Cristo? Eu acho que não. Né? Então, a gente tem que observar, entender e procurar a cada dia nos santificarmos realmente, de dentro para fora. Eu estava assistindo hoje uma pregação sobre essa questão que você falou assim, eu vou fazer e tal, ninguém está vendo. O pecar em si já está errado, e quando a gente comete essa gafe de achar que ninguém está vendo, lá não vai dar nada, acabamos pecando premeditadamente. Sim. A gente já sabe que está errado, sabemos as consequências, porém vamos conscientes do erro. Então, eu acho interessante isso daí, só para passar para a galera, porque foi algo que eu passaria pensando sobre, quando a gente já peca sabendo do nosso erro. Exatamente. Premeditadamente.
Alguma dúvida? Algum posicionamento? Nada? Tranquilo? Vamos lá, a gente tem 10 minutos, hein? Entrando no terceiro tópico. Vamos lá, a cegueira espiritual. A cegueira espiritual dos escribas e fariseus. Jesus não se intimidou diante dos fariseus e dos escribas. Ele os exortou de forma segura e eficaz, chamando-os de cegos e condutores de cegos. Os fariseus e escribas se apegavam tanto às questões secundárias e irrelevantes tradições humanas que se privavam da obediência da lei divina. Na realidade, o que os incomodava era a popularidade, o reconhecimento e o respeito que Jesus e seus discípulos vinham conquistando diante da população. Lembra que a gente falou sobre isso? Os testemunhos dos feitos de Jesus se espalhavam rapidamente e todos queriam ouvir e ver o Senhor. Os líderes religiosos, com suas tradições, discursos monótonos e repetitivos, já não chamavam mais a atenção do povo. Entenderam qual que era o maior BO para a vida dos fariseus? É porque Jesus estava trazendo o Evangelho, né? As boas novas de salvação. E mostrando ao povo que as boas novas de salvação era aceitar a Cristo como Messias, como seu Salvador, né? E perceber que o sacrifício dele como Cordeiro Santo, Imaculado, seria para toda a humanidade, para todos aqueles, não só para aqueles que eles achavam que a salvação era só para aqueles que obedeciam o judaísmo, né? Que os verdadeiros líderes eram os fariseus, os doutores da lei. Então este era o grande problema que eles estavam encontrando ali, né? Era um novo evangelho, né? O evangelho, uma nova mensagem, né? O evangelho de Jesus Cristo. Então eles estavam empolvorosos, estavam nervosos, estavam loucos da vida, porque a popularidade de Jesus vinha crescer e os seguidores de Jesus vinham aumentando e a palavra de Jesus, né, vinha sido demonstrada pelos milagres. Até, lembra a questão? Que quando Jesus falou, vai, não peques mais, teus pecados estão perdoados. Quando Jesus fazia algum milagre, né, quando fazia o coxo andar, né, aí os fariseus chegavam e falavam, mas quem é ele? Quem é ele para falar os teus pecados estão perdoados? Aí Jesus falava, o que é mais fácil? Falar os pecados estão perdoados ou falar para esse coxo levanta e anda? Fala aí. Tipo assim, né? Fala aí para o coxo levantar e andar. Não foi assim nessa prepotência, né? Mas deu a entender que eles estavam tão preocupados com, mas o que remia o povo do pecado era sacrificar um cordeiro, né? Eles tinham que sacrificar um cordeiro, né? Por expiação dos seus pecados e tudo mais. Mas Jesus Cristo veio como Cordeiro Santo e Imaculado para morrer por todos os pecadores. Então eles não entendiam, não aceitavam como quem era ele, né? Para dizer os teus pecados estão perdoados, né? E Jesus pegou e falou, já dá na lata, né? O que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados? Ou dizer a esse paralítico, levanta e anda? Se eu tenho poder para falar ao paralítico para levantar e andar, também tenho poder para perdoar os pecados. Entenderam? O poder de seu Jesus, seu Jesus, seu Salvador, seu Senhor. Ele tem esse poder. E ele falou que, porque vos maravilhais disso, vocês podem fazer coisas muito maiores do que essas. É esse Jesus que você serve. Amém? Então não se perde com as coisas deste mundo. Tem coisas muito mais maravilhosas, coisas assim
não vou nem falar extraordinária, porque para o poder de Deus é sobrenatural, é muito mais do que extraordinário. Ok? Então vamos lá. Alguma dúvida? Não? Então vamos lá, continuando. A gente falou a questão que incomodava eles, né, pela popularidade de Jesus. Segundo subtópico, 5 minutos. Pedro pede que Jesus os ensine. Em alguns momentos, os discípulos também tiveram dificuldade, certo? Para entender os ensinos de Jesus. Entretanto, Pedro, tomando a palavra, pediu a Jesus: explica-nos esta parábola. O discípulo Pedro não se preocupava em declarar publicamente que não havia compreendido. Ele estava... Tá vendo? Façam perguntas, ok? Eu sabia que você ia falar isso. Ele estava certo, pois quem quer aprender tem o quê? Tem que fazer o quê? Quem quer aprender faz o quê? E não pode se importar com a reação das pessoas. Muitas pessoas deixam de aprender por receio de perguntar. Jesus fica admirado com a atitude de Pedro e diz: até vós mesmos estáis ainda sem entender? De acordo com esse comentarista aqui, comentário de Mateus e Marcos, os discípulos ainda estavam sob o encanto da perspectiva teológica dos fariseus. Por isso, a dificuldade de entendimento, certo? A gente estava falando aqui agora. Os fariseus e escribas ouviam os ensinos de Jesus e não aprendiam, pois seus interesses pessoais e a hipocrisia impediam que seus olhos fossem abertos para entender a mensagem do reino, Já os discípulos de Jesus realmente desejavam compreender e aplicar às suas vidas o ensino do Mestre. As duas perguntas, né? É a pergunta para incriminar e a pergunta para aprender, né? Tem a pergunta que se faz para você, vamos ver se ele sabe mesmo, ou a pergunta que você faz porque você está com dúvida, né? Então, as perguntas que os fariseus faziam era para achar falhas em Jesus Cristo, né? Para que Jesus entrasse em contradição, para que ocorresse alguma contradição nas palavras do Mestre, né? Mas as perguntas que o próprio Pedro fez, né, ensina-nos, né, para que possamos entender, né, era para que eles queriam aprender realmente, eles queriam saber o ensinamento do Mestre. Então, tem as duas diferenças, as duas questões. Então, os fariseus que estavam aqui, eles estavam tão somente para achar falha nas palavras do Mestre. Terceiro subtópico. O que contamina o ser humano é o que está no seu coração. Ok? Jesus explica aos discípulos que o que contamina o ser humano não é o que entra pela boca, mas o que procede do seu coração. O que foi que eu falei na... 2 minutos. 2 minutos? Era 5. Agora é 2. Jesus da glória. Guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Foi a primeira coisa que a gente falou aqui na lição hoje, não foi isso? E vamos terminar com isso também. É do interior do ser humano que provém os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. As práticas, os ensinos errôneos e perversos dos escribas e fariseus ainda influenciam muitos religiosos na atualidade, pois, infelizmente, ainda há pessoas que valorizam mais as tradições humanas do que a palavra de Deus. Jesus deixa claro que a falsa santidade contamina o ser humano, e não o fato de comer sem lavar as mãos.
o mestre critica duramente o ritualismo hipócrita e a falsa santidade dos fariseus e escribas. Então guarda o teu coração, né? Valoriza, né? Diz a palavra do Senhor: onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. O que é o teu tesouro? O que é o que você tem de mais valor? O que você valoriza mais? É onde vai estar o teu coração. O teu coração vai estar aonde? Nas coisas que você mais valoriza. Então, guarda bem o teu coração. Valoriza as coisas certas. Valoriza as coisas que são eternas. Beleza? Conclusão. Nesta lição, aprendemos que a santidade vem de dentro para fora. Os escribas e fariseus viviam uma falsa santidade exterior e foram duramente criticados por Jesus. Eles acusaram os discípulos de Jesus de não cumprirem as tradições religiosas. Entretanto, Jesus derruba o argumento deles, demonstrando que, em nome de uma falsa santidade, eles estavam dando mais importância às tradições humanas do que à essência da palavra de Deus. Quero que vocês leiam em Colossenses capítulo 3, que o cerne de Colossenses capítulo 3 é não servir de aparência. Não sei, qualquer hora vocês leem ele quando chegarem em casa, mas Colossenses 3 vai falar sobre isso, certo? Então não vivamos de aparência, porque a verdadeira santidade que Deus quer é de dentro para fora, é a partir do seu coração. Então guarda o teu coração, porque dele vai proceder a saída da sua vida. Então observe bem, né, o teu caráter, a tua personalidade, as tuas atitudes serão demonstradas quando você estiver sozinho. Então observa bem as suas atitudes. Nós temos que observar as nossas atitudes. Não é porque ninguém está olhando que você está fazendo algo que não vai ter problema. Tem problema sim, porque Deus está vendo a intenção do nosso coração. Tá bom? Então essa chacoalhadinha para nós observarmos a questão de santidade na presença do Senhor. Quanto mais chegamos a Deus, mais observamos as nossas impurezas. Quanto mais chegamos perto de Deus, mais observamos que temos que nos santificar, dar um passo atrás, nos purificar, entender qual que é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Amém? Amém. Muito obrigado. Deus abençoe. Um forte abraço. Compartilhe, você que está do outro lado, as nossas lições para que muitas pessoas também possam ser alcançadas. Deus abençoe a todos.